Olá pessoal, tudo bem? Professor Michael, professor de Geografia. Vamos iniciar então as nossas aulas de Geografia com o nosso primeiro tema do ano, né? Primeiro tema do bimestre, a hegemonia europeia e suas influências. Então a gente vai falar aqui, né, basicamente do período em que a Europa, né, dominou boa parte do globo, né? Então a gente vai ver as grandes potências europeias, né, e as suas influências no mundo moderno, né, tanto no período das grandes navegações, período colonial, né, as descobertas de novas terras, novos continentes aí, tá bom, gente? Então a gente vai começar aqui falando um pouco do início dessas rotas comerciais, né, que a Europa ela tem esse grande desenvolvimento, principalmente por causa do comércio, né? Então a gente vai falar que entre os séculos 13 ao século 15, né, que foi o crescimento do comércio europeu, né, o desenvolvimento do comércio, né, em diversas regiões da Europa, principalmente depois da derrocada do feudalismo, né, houve um amplo desenvolvimento comercial, né, nas regiões da Europa, né? Daí vem o surgimento dos burgos, né? Os burgos eram então castelos, né, onde se fazia comércio, né? Então há uma busca por novas rotas comerciais e dominação europeia, primeiramente ali na própria região, né, do continente europeu, certo, gente? Então esse primeiro desenvolvimento do próprio comércio na Europa, tá bom? Aí nós temos a expansão do comércio. Como se deu essa expansão do comércio? A partir das grandes navegações do século XV, né, onde as grandes nações aí, né, buscam então novas novos produtos, especiarias, podemos dizer assim, em outras regiões do mundo, né? A busca por novos produtos, principalmente aí minérios, né? Especiarias, né? Então aí essas grandes navegações do século XV marcam o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Então o principal comércio aí foi entre a Europa, a Ásia, a África e a América, né? E uma dessas aí então, né, dessas navegações que houve a descoberta das Américas, né, com o Colombo, certo? Então a gente vê aqui no mapa, o mapa representa então as diversas rotas feitas, né, durante esse período das grandes navegações. Nós temos dois países em destaques nesse mapa aí, que é Portugal e Espanha. Então Portugal e Espanha eles tinham um certo privilégio nessa corrida das grandes navegações, porque eles ficavam em uma península, né, chamada Península Ibérica. Então isso favorecia, né, o sair na frente, né, dessas duas nações. Então os principais motivos ali então, né, busca por recursos naturais, as matérias-primas, né, e mercado consumidor, certo? Rotas alternativas aos altos impostos italianos. Então, os italianos tinham essa rota ali, né, de comércio, só que eles cobravam um imposto muito alto. Então, esses dois países, principalmente Portugal e Espanha, buscavam novas rotas, né, que se livrassem então dessas tarifas, desses impostos taxados pelos italianos, né? E a expansão do sistema capitalista por todo o globo. Então a gente pode ver, né, que temos aí as flechas em cores, né? O verde representando Portugal, né? Representa Portugal, as primeiras expedições portuguesas à África e às ilhas do Atlântico, certo? Temos aí então, tá bom? Em verdinho ali também as viagens de Bartolomeu Dias, em vermelho, né, as viagens de Vasco da Gama e em azul as viagens de Cabral. Então nós temos aí Portugal e Espanha, as cores representadas ali pelos tracinhos representam as viagens para o lado português, tá bom? Então Portugal foi uma grande pioneira nessas viagens e, de certa forma eles viraram o globo, né, para poder buscar os recursos, né? Espanhóis também tiveram aí a primeira viagem de Colombo, né, que descobriu aí é, descobrindo a América, né? E temos a viagem ali
né, em vermelho da circunferência, circunnavegação de Fernão de Magalhães, né, em 1519, que ele girou o globo aí, né, navegou por todos os mares, certo? Então a gente vê que as grandes navegações foram importantes aí para descobertas de novas terras, né, novos continentes, né, a busca de novos recursos, especiarias, certo, gente? Então, a partir daí que a Europa começa a dominar, né, todo o globo, a partir dessas grandes navegações, começam a ter uma hegemonia frente a outras regiões e outros povos, né, um domínio. As principais causas, então, né, comércio centralizado na Itália, né, então o comércio estava centralizado ali na Itália, os preços eram elevados, o que ocasionou então a busca por novos meios, né, de comercialização. Certo? A burguesia busca novas rotas para as Índias para quebrar o monopólio italiano no Mediterrâneo, né? A gente sabe que existia um caminho ali, então, né, que levava pelos mares da Itália até a Índia, aí, certo? Só que com essa nova rota, né, um pouco mais longe, é claro, né, mas quebrava todo esse monopólio italiano nessa rota, tá bom, gente? Apoio das monarquias europeias e da Igreja Católica, então a monarquia apoiava, a Igreja Católica apoiava essa expansão de território frente a outros mundos, né, um novo mundo. Então essa expansão era bem vista, né, porque de certa forma estendia os domínios, né, o poder do rei e da igreja frente a outras regiões do mundo, né? Desenvolvimento de tecnologias, então tecnologias que auxiliavam, né, auxiliavam as navegações, né, como a, a bússola, né, e o astrolábio, né, que determinavam a rota, né, o caminho que deveria ser seguido nessas navegações. Aí nós temos ali, né, chegando a novos continentes, né? Então, a partir daí dessas navegações, né, se chegam a um novo continente, né? Os pioneiros, né, dessas descobertas, né, Portugal e Espanha, durante os séculos XV e XVI, né? As feitorias, entreposto comercial para comércio de metais preciosos e pessoas escravizadas, né? O que aconteceu no Brasil, né? O Brasil é uma grande colônia, certo? E de certa forma, o Brasil muito influenciado pela arquitetura, pela cultura, né? De Portugal, né? Esse determinante, né, levou o Brasil a ser bem visto, né, por muito tempo para os europeus, portugueses, porque se tirava daqui muito recurso, né? Principalmente pedras, né? O Brasil é um país de muitos recursos naturais, certo? Então a gente vê esses domínios. Então, como que houve o domínio da África, né? Em 1415, a Celta, né? Ilha de Cabo Verde, escravizados. Então nós temos aí esse domínio na África. Para que servia, né, esse domínio, né? Principalmente para escravos, tá bom? Ilha de São Tomé, entreposto para comércio com o Congo, metais preciosos, então a busca de recursos aí também. Ilha de São Tomé e Príncipe, técnicas agrícolas, Angola e Moçambique, certo? Então cada parte ali da região tinha uma função específica, né? Uma área, uma ilha no caso ali, só servia para para ter escravos, né? O outro produzia bastante metais preciosos, né? O outro tinha uma técnica agrícola. Então esse desenvolvimento aí que determinava aí, de certa forma, o monopólio europeu sobre os outros continentes e as regiões, tá bom? E na Ásia, né? Em 1497, o Vasco da Gama, portugueses, costa da Índia e da China, espanhóis, Filipinas, século XVII, britânicos e franceses ocupam o território da Ásia, consolidação da hegemonia europeia. Então houve uma predominância, né, da Europa frente ao continente asiático na questão de dominação territorial, tá bom? Então a gente vê esse domínio, né, que acontece, né, nas diversas regiões, tá bom? Então a partir daí desse domínio territorial, domínio cultural,
e o domínio também social determina então a hegemonia europeia, tá bom, gente? Então a gente vai ver aqui o domínio da América. Então a gente viu dois continentes ali, a Ásia e a África, né? Esse domínio europeu sobre esses dois continentes e das Américas, né? Então a gente vê aí a imagem representa a chegada do português nas Américas, né? O nativo ali assustado com a chegada do português, né? Então a gente vê que as colônias, né? Portugal, Brasil, né? Então nós temos um mapa que representa aí os domínios, né? A partir das cores. Então Portugal, Brasil, Inglaterra, Belize e Jamaica, Holanda, Guiana e Curaçao, França, Haiti, Guadalupe e Martinica, Espanha, maior área territorial, certo? Então nós temos aí, né, as cores que representam aí o domínio europeu frente às Américas, né? Então a gente vê que a Europa, né, foi o centro do mundo, né? O eurocentrismo, certo? Então a gente vê que nós temos muito mesmo, né, dessa cultura europeia, certo? Aí o processo de colonização, como se deu? Então, o processo de colonização foi através do domínio, escravização e perseguição das populações nativas, né? Então, houve perseguições. Os nativos que não se adequaram a essa nova realidade, eles eram perseguidos e mortos, né? Eram escravizados, certo? A exploração de recursos naturais para abastecimento das metrópoles, é o caso que aconteceu com o Brasil. O Brasil tem muito recurso natural, né? Então, se há exploração através do trabalho escravo, se tira a matéria-prima e manda para a subsistência das metrópoles, né? Se vai para Portugal, vai para a Europa, certo? Imposição cultural e religiosa, aconteceu no Brasil também. A imposição cultural, a cultura portuguesa, principalmente que a gente podemos notar que a construção arquitetônica do Brasil tem um viés europeu, né? Um viés europeu, muitas cidades ainda, né, mantém essa questão histórica ainda, né? De colonização, né, esse fator de arquitetura colonial, certo? E a religiosa, né, no caso, a catequização dos índios, né, o vínculo da colônia com a religião, né, com a Igreja Católica. Então, o pacto colonial era determinado pelo comércio exclusivo entre colônia e metrópole. As colônias não poderiam comercializar, né, com outras regiões. A colônia, ela produzia especificamente para a metrópole, certo? Para a metrópole. Então nós temos aí, ó, a evolução da divisão internacional do trabalho, né? Capitalismo comercial, da origem do DIT, metrópole, expansão marítima, as colônias de exploração, né? Ali com os escravos, certo? Então nós vimos que a forma de produção, né, era a manufatura, a produção através das mãos, né, o plantio, a colheita, a retirada do minério, né, no período do colonialismo nas colônias, né, e se tirava os metais preciosos, especiarias, escravos, etc., para, né, esse trabalho. Então, o trabalho escravo, né, eles eram tirados de uma região específica, que eu falei para vocês, principalmente na África, lá, e mandado para as regiões que têm maior produção de recursos naturais, né, e iam fazer o trabalho manufatureiro, certo? Visando aí a subsistência da metrópole. Beleza, gente? Então é isso, gente. É isso aí, né? Essa é a nossa primeira aula, então, tá bom? Para vocês entenderem, qualquer dúvida vocês podem me mandar. Um grande abraço.